Olá pessoal, boa tarde, professor Humberto. Vamos iniciar aí a unidade curricular número 1, tá? Que é uma unidade curricular bastante importante, com muito conteúdo. Vocês precisam ficar bem atentos. Eu sei que a princípio, né, não era a proposta do curso, né, ser um curso EAD, e não é essa proposta, é só uma situação de exceção, isso tem que ficar bem claro. Porém, a vida tem que continuar, cada um dentro das suas casas, evitando aí aglomerações, tudo bem? O tema da aula de hoje é História e Políticas Públicas, ok? E aí, não vou me adentrar muito a questões muito, como que eu poderia dizer, me aprofundar na história, até porque a carga horária não ajuda, né? Mas no slide vocês estão vendo, né? Que a história da saúde do Brasil, que se hoje vocês já acham que, vocês e todo mundo, né, de um modo geral, você acha que o serviço de saúde é ruim, certo? Mas era pior, tá? Dá pra dizer que era pior mesmo, tá bom? Vamos lá, né? O Brasil é descoberto, a família real, né, vem lá junto com a sua trupe para o Brasil. Naquela época, quem tinha acesso a serviço de saúde era a família real, certo? Com eles, né, veio uma série de doenças naqueles navios, né, os navios. E aí, quando foi vindo também os escravos, né, os navios negreiros, como eram chamados, e aí que a coisa foi ficando mais difícil, né? Porque o que aconteceu? Foi começando pessoas que viviam em cidades, que já tinham uma imunidade a determinadas doenças, vieram ter contato com os índios aqui que não tinham esse contato. Então muitos índios morreram, muitos negros também morreram durante esse traslado, né, de navios e tudo mais, ok? E aí, passando o tempo, vem a questão aí das Santa Casas, né? A Santa Casa já está dizendo, é Santa Casa. Então quem é que está ali por trás da história? A Igreja Católica. E vamos lembrar que Portugal é um país extremamente católico. Então tem tudo a ver, ok? E foram as Santas Casas, gente, que realmente ajudaram e ajudam até hoje, né? Então a gente tem aí, toda cidade tem uma Santa Casa que atende ao SUS, né? Que é o seu principal objetivo, atender a população carente, ok? Com isso, né, foi o que foi livrando a cara da população pobre, porque antigamente não tinha convênio, tá? Não tinha, quem não tinha, por exemplo, não era de uma determinada categoria de trabalho, ficava Deus dará. Se não fosse a Santa Casa, né, as pessoas morreriam mesmo, tudo bem? Com o passar dos anos, aí foram o quê? Algumas classes trabalhadoras, elas foram se organizando e elas foram criando um fundo de caixa, justamente porque naquela época também não tinha aquela história, eu estou de licença, vou entrar na caixa. Inclusive esse termo vem daí, né? As pessoas ficavam doentes e ficavam sem trabalhar e ficavam sem receber. O marido morria, a mulher não tinha direito a nada, né? E aí muitas acabavam indo para a prostituição, porque o cenário da sociedade daquela época era muito ruim, até para a própria mulher, né? A mulher não tinha acesso ao mercado de trabalho como tem hoje, e automaticamente não tinha qualificação também. E aí, moral da história, muitas acabavam, quando viúvas, virando o quê? Virando prostitutas, virando amantes de alguém aí mais ricão, e tendo essa vida dúbia, muitas vezes a contragosto, né? Porque quando tá afim, não é? Quando não tá, é difícil, né? Beleza. Como essas classes, né, trabalhistas aqui, né, elas foram se organizando e começaram a ficar financeiramente confortáveis, o governo de Getúlio Vargas cresceu o olhinho para esse dinheiro. E o que ele fez? Criou o INAMPS, que é o atual INSS. Com isso, o que aconteceu? Ele passou a ter posse a esse dinheiro dessas classes, tá? Por quê? Porque essas classes estavam poderosas, elas estavam com dinheiro, e dinheiro é poder, e poder paralelo não é uma coisa muito agradável, tá bom? E com isso, ele passaria a ter o quê? Poder sobre esse dinheiro e a gestão desse dinheiro, tá bom? Tinha um lado também bacana, dá para entender, né? Porque aí, moral da história, todo mundo que tivesse carteira assinada
teria acesso ao serviço de saúde. É uma coisa que eu até lembro, quando eu era moleque, minha mãe tinha muita preocupação, porque o meu pai era autônomo, ou seja, ele não tinha carteira assinada com nada, em nenhuma empresa. E ela sempre falava, se alguém ficar doente, o que vai acontecer? A gente teria que ir para santas casas, porque a gente não teria acesso a determinados hospitais, tá bom? Porque não tinha o SUS na época, ok? Bom, paralelo a isso, gente, durante todo esse período, lembra que eu falei que quando a família portuguesa chegou no Brasil, e aí começou a disseminar uma série de doenças, sempre teve o quê? A preocupação com a medicina sanitarista, algo que é o que nós estamos vivendo agora, né? Está extremamente em voga, que é o controle de praga, controle de doenças, né? De todo tipo. E ao longo da história do Brasil, gente, olha, o Brasil é danado para ter história com febre, com essas pragas, viu? E é óbvio, né? Muita gente morreu por causa disso. Mas também fomos pioneiros em muitas coisas, tá bom? Então até na próxima aula aí eu vou estar deixando para vocês um título de um filme que vocês conseguem achar no YouTube, tá? Ele chama Sonhos Tropicais. Ele retrata muito bem essa questão do controle das pragas, do surgimento das vacinas. É um filme bacana, gostoso de ver, um filme nacional muito bacaninha. Vale a pena assistir, né? E aí, gente, Porto, né? Sempre locais que circulam muita gente, né? Naquela época dos portos, né? No Porto de Santos. Mas vamos pensar que hoje temos aeroportos, temos rodoviárias e nós estamos fechando isso devido ao nosso cenário atual, tá? Então, assim, naquela época, Porto era onde tinha maior número de doenças. Tudo bem que até hoje, se você vai ali perto do Porto de Santos, o que tem de rato não está no gibi, né? Mas não é só por isso, porque tem muita gente de fora que vem com doenças e vai disseminando, né? Os marinheiros que ficam muito tempo sozinhos, aí vão para casa de prostituição e assim por diante, tudo bem? Então a medicina sanitarista ela começa a crescer e realmente a participar de maneira mais efetiva quando começa a se formar pequenos centros, porque até então, vamos pensar lá na época que o Brasil foi descoberto, né? Não tinha, eram aldeias, era um número menor de pessoas. Conforme a coisa foi encorpando, foi criando cara de cidade, aumenta o número de pessoas, aumenta o número de doenças. Vamos de novo falar aqui de São Paulo, né? Uma cidade extremamente populosa, é onde está tendo mais casos de coronavírus, ok? E aí, por isso que tem toda essa preocupação aí, começa a se ter esse trabalho, que é um trabalho bem forte, um trabalho bacana da medicina sanitarista e dos médicos da época, ok? Voltando ao assunto do INSS, né, do antigo INAMPS, né, o que começa a vir junto com a bonita da ditadura, né? As fraudes. Então, assim, é muito interessante que a gente ouve hoje em dia algumas pessoas que não têm um pingo de conhecimento histórico e falar, na época da ditadura não tinha isso, na época da ditadura não tinha aquilo. Tinha sim, só ninguém podia falar porque morria. Era simples assim. Hoje, a mesma pessoa que joga no Facebook, no Instagram, no Twitter, a favor da ditadura, se a ditadura fosse hoje, ele não teria Facebook, Instagram, não teria Twitter, porque ele não teria poder de voz. Ele não poderia falar nada, né? Então é importante também procurar saber um pouco mais do que acontecia na época. Tinha fraude sim, tá? Naquela época, gente, para você ter ideia, depois que a ditadura acabou, você fez uma série de levantamentos de documento. O que tinha de dinheiro desviado, o que tinha de homem que tinha feito esterectomia, como é que o homem vai retirar um útero, gente? Né? Como é que o homem foi retirar uma mama, por exemplo? Certo? E tem registro. Tudo era para poder roubar dinheiro, né? Desviar dinheiro. Então tinha fraudes. As fraudes existiam e elas prejudicaram muito a saúde no Brasil nesse período aí de fim de ditadura. Bom, então nós nunca tivemos uma história política em que não tivéssemos a presença da corrupção. Parece que a corrupção está no nosso DNA, infelizmente. É óbvio que toda nação tem casos de corrupção,
mas é percebido que as nações mais poderosas, as nações mais antigas, não necessariamente Estados Unidos, tá? Porque quando a gente fala de nação poderosa, todo mundo lembra de Estados Unidos. Mas vamos pegar uma Suécia, uma Noruega, uma esses países, né, mais antigos aí da Europa, eles têm uma desigualdade social muito pequena, eles têm uma cultura muito da honestidade inserida neles, e é algo que o Brasil, né, precisaria se espelhar mais, tá bom? Bom, a ditadura, oficialmente, ela acaba em 1985, né? Porém, é sabido que o último general, que foi o senhor Figueiredo, eu não vou lembrar o nome dele completo agora, tá bom? Ele já assumiu a presidência da República com o intuito de fazer o quê? Esta passagem. Então, na verdade, já era um objetivo acabar com a ditadura. Olha, gente, eu não sou nenhum historiador, não tenho nem esse objetivo aqui no curso. Mas o que é importante vocês perceberem? Por que começou a ditadura? Por que terminou a ditadura? E tem vários filmes nacionais que são muito bons nesse sentido para você conseguir entender, né? A ditadura começou aqui, gente, financiada pelos Estados Unidos, porque eles tinham muito medo que o Brasil se tornasse um país comunista. Lembra que na época eles viviam uma guerra, né? Que é a Guerra Vermelha, se eu não me engano o nome, que era Brasil contra a União Soviética, que é a atual Rússia. E tinha, né? O filme Olga é um filme muito bom nesse sentido, para retratar esse cenário. E aí, óbvio, né? As coisas já aconteceram, foram se apaziguando, e aí o próprio Estados Unidos também deram um jeitinho de dar as devidas orientações aí para acabar com essa ditadura. Bom? Então, assim, isso não é falado em livro, é difícil você encontrar algum texto que fala sobre esse assunto, mas é mais ou menos isso que aconteceu. Vamos parar para pensar que na época que a ditadura entrou, foi a época também que entrou em massa o comportamento norte-americano aqui no Brasil, a cultura norte-americana aqui no Brasil. Nós somos muito parecidos em termos de cultura. A cultura do consumismo, né? Aquelas séries de antigamente, entrou no Brasil, enxurrada. Tudo por quê? Porque era interessante para o governo norte-americano colocar aquele tipo de cultura instalada no nosso país. Que, apesar de não sermos uma colônia deles, né, nós fomos colônia de Portugal, né? Mas, até hoje, os Estados Unidos lucra muito com muita coisa aqui no Brasil, ok? Não só com o Brasil, com muita gente, ok? E aí, vamos lá, voltando ao assunto, né, da ditadura. A ditadura acabou, né? Teve esse processo de transição, o presidente eleito indiretamente foi o Tancredo Neves, que não chegou nem a assumir, porque morreu. E essa morte até hoje ela é um pouco duvidosa, não se sabe exatamente o que ele morreu, se foi de morte morrida, de morte matada, né, como falam aí. E aí iniciou-se todo um processo de transição, né? Então você vê que tem uma diferença de 3 anos aí, né, gente? De fim da ditadura por uma Constituição Federal, tá ok? Antes do início da Constituição Federal, teve vários encontros aí, já planejando como que seria essa Constituição Federal, como é que seria nosso processo, a nossa saúde, por exemplo, e tantas outras coisas, né? E aí, quando eu começar a falar mais profundamente assim, da Constituição Federal, e é importante que eu fale isso, gente, porque a Constituição Federal é a lei suprema de um país. A nossa Constituição Federal ela já tem uma série de emendas que foram necessárias, tá bom? Mas ela tem uma série de cláusulas pétreas que nos garante uma série de direitos, ok? Inclusive direitos do qual eu estou falando aqui, eu estou podendo me expressar o meu ponto de vista. Tudo bem? E aí nós temos também, né, em 90 o início do SUS. Gente, vamos lá, falando de Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, ela é considerada como uma das constituições mais humanas do mundo, né? Talvez até por quê? Porque ela vem de uma finalização de um período de ditadura, onde se você quisesse, o que não falta é
documentário falando de quão foi cruel essa ditadura, ok? Essa ditadura foi cruel com a classe pensante, com a classe que questionava algumas coisas, pessoas sumiam, não tinha, o advogado não conseguia chegar, não sabia nem do que a pessoa estava sendo acusada, a pessoa não tinha poder de defesa, ela era simplesmente acusada, encarcerada e morta, tá? Então, assim, a ditadura, ela fez muitas coisas ruins. E com isso, a construção de uma Constituição Federal, que é a lei suprema de um país, ela foi embasada justamente para garantir esses princípios, tudo bem? Então a gente tem lá o princípio da dignidade da pessoa humana, temos o artigo 5º da Constituição, que é um artigo com muitos incisos, que nos garante uma série de direitos, tá? E que garante até o acesso à justiça, né? Porque antigamente, até hoje é um pouco mais caro, porque advogado é uma coisa cara, mas a gente tem a defensoria pública, né? Antigamente nem isso tinha, tá bom? Então, pode não ser maravilhoso hoje, ok? Mas é importantíssimo reconhecer que antigamente era pior, era bem pior. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Hoje, né, através da Constituição Federal, as mulheres, elas têm os mesmos direitos que os homens. Antigamente não. Gente, a Constituição Federal não é tão antiga assim, tá? Então você vai ver muita gente, muita mulher que quando casou antes de 1988, ela passou a ser uma propriedade do marido, né? Se hoje nós temos muitas pessoas que sofrem violência doméstica, apanham, são humilhadas, são exploradas, e ainda temos essa realidade tão cruel aí, com uma lei que teoricamente proíbe, imagine antigamente, como não era, ok? Então é importante, mesmo não sendo um curso de direito, eu acredito que falar sobre a Constituição Federal, falar dos principais direitos que um cidadão tem, e também não é só direitos, deveres também, nós temos também muitos deveres, é extremamente importante, até para entender o cenário. Eu enquanto funcionário, eu enquanto profissional da área da saúde, vocês enquanto futuros profissionais da área da saúde, né? Como é que vocês vão lidar com isso, né? Nós temos uma lei que fala sobre determinados assuntos e assim por diante, ok? Mas dando agora um pulinho aí para o início do SUS, ele surge inicialmente em 1990. Uma curiosidade, a cidade de São Paulo foi a última cidade a aderir ao SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque na época o prefeito, era o prefeito Pita, era um pupilo do Maluf, criou umas cooperativas, ele queria uma coisa paralela. E aí ele instituiu na cidade de São Paulo essas cooperativas que levavam o nome de Paz, tá bom? E aí foi um fiasco, né? Foi um desvio de verba terrível, né? Um fiasco. Tá? Eu cheguei a trabalhar, se alguém me chamar de velho, a gente conversa depois pessoalmente. E, era um desvio de dinheiro terrível. Cada cooperativa recebia uma grana para poder gerenciar o hospital. E aí você sabe, né? Tinha relatos de pessoas que eram super simples, que ocupavam cargos super simples na prefeitura e que aderiram ao PAS, que tinha esse programa de adesão, né? Quem não aderia era desviado do local de trabalho e ficava à deriva, fazendo qualquer outro tipo de serviço. Ia para uma escola, ia para uma repartição pública, independente se era auxiliar de enfermagem, enfermeiro, médico, né? Agora aqueles que aderiram, eles assumiam a sua real função mesmo enquanto profissionais. Então muita gente aderiu, principalmente muita gente da área administrativa, né? Pessoas que não têm um salário tão alto. E naquela época era simples. Nossa, as pessoas vinham e daqui a pouco estavam circulando com carrão, né? E eu presenciei isso, eu vi isso. E não tinha o mínimo de critério para internação. Espirrava e internava. Por quê? Porque representava dinheiro. Tá bom? Então, assim, esse primeiro slide é um slide que eu fiz assim, um breve, né? Um panorama de como as coisas foram chegando, né? Até o início do SUS. Tá bom? Então, só para finalizar, aí chegaram um momento, né, que viu que aquilo era uma roubalheira enorme, o PAS caiu por água abaixo, e aí o SUS também chegou à cidade de São Paulo, tá bom, gente? Então,
Então até o próximo slide aí, ok? Obrigado.